Então, glória a Deus por mais esse dia, por mais essa aula. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa, nós vamos falar de Abraão, nós vamos falar dos altares e dos testes que Abraão passou, tá? Nós vamos estudar Gênesis 12, capítulo 12 até o capítulo 14, tá? Antes da gente começar a entrar na aula, nós vamos orar agora, pedindo para Deus abençoar essa aula, abençoar nossos equipamentos, para que a gente possa ter uma aula maravilhosa e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, nós te damos graças, Senhor, por hoje, por esse dia e por esse momento em especial. Nós estamos aqui para aprender mais a sua palavra, nós oramos a ti, Senhor, e pedimos que o Senhor nos capacite através do seu Santo Espírito, que ele seja a luz em nossas vidas, que a gente consiga, Pai, aprender mais de ti. Como tem sido todas essas aulas, elas têm sido um divisor de águas em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos capacitando, que o Senhor afaste de nós qualquer presença do nosso ego e que aqui somente esteja presente o seu Espírito, falando aos nossos corações. Abençoe a cada aluno, abençoe a cada participante, abençoe os equipamentos, as conexões, a estrutura que nós estamos transmitindo essa aula, porque nós fazemos isso para a honra e glória do seu nome. Então, nós oramos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Estão animados ou não? Opa, sempre. É isso aí, Luizão. Eu vi lá você lá na obra, trabalhando, hein, Luizão? Ok, já tô com dor nas costas até agora. Mas vai que vai. Luizão não é fraco, não. A hora que eu for chumbar uma laje, eu vou chamar o Luizão. Pode chamar. Feijoada. Sábado que vem, se tiver, eu vou estar lá, tá? Então fechou, vambora. Esse sábado agora a gente estava cheio de compromisso, cara, e eu fui para Franca também, então, mas glória a Deus Mas é pela glória a obra lá Deus. que está sendo feita. Amém, deu tudo certo. Amém. Então tá bom. Olha, Luizão, já que você está aí com a Bíblia na mão, não sei se você está lendo a Bíblia online ou se ela é a sua Bíblia física. Eu tô com ela física. Então ajuda a gente aí, ó, lê aí para gente Gênesis, para a gente começar, capítulo 12. Lê aí do verso 4 até o verso 7 e 8. Até o verso 7 eu acho que já tá bom. Por Beleza. favor. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Sarai, né? É Sua mulher Sarai. e Aló. É Sarai. Aqui, ó, só um momento Sua. aqui. Pode Aqui, falar. Oh, claro. Abrão era o nome, né, dele, e Sarai, Deus ainda não havia mudado o nome deles, tá? Pode continuar, Certo, Luizão. percebi aqui. Beleza. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e Aqui, todos os ó. bens que haviam adquirido. Aqui, ó, já fala do filho de Ló, viu? Aliás, fala de Ló, filho do irmão de Abraão. São poucas as citações que falam de Ló. E aqui a gente vê e comprova que ele é sobrinho de Abraão. É verdade. Pode continuar. E as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem até a terra de Canaã, e chegaram até a terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Tá E bom até aí. edificou ali um altar ao Senhor. Opa, Tá ótimo aí, até aí. Muito obrigado. Bom, beleza. gente, então, o que Nada. nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar é, os altares que Abraão ergueu para o Senhor. E mediante esses altares, nós vamos também estudar os testes que Abraão foi submetido, né? Porque às vezes a gente olha a figura de Abraão na Bíblia
o pai da fé, a gente vê Abraão sendo mencionado, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Jacó, Abraão, aquela figura, né? A gente acha que Abraão nunca teve momentos difíceis. A gente acha que Abraão nunca passou por situações difíceis. E aqui hoje nós vamos ver como que foi a experiência de Abraão e como ele conquistou, como que ele tomou posse da bênção do Senhor. Tá? Então nós vamos, a nossa ótica hoje é em cima disso, tá? Em cima dessas questões. Então aqui a gente entende o seguinte: Abraão, ele atravessou aqui a terra de Siquém, né? A Bíblia diz, até o carvalho de Moré. Nesse tempo habitavam ali os cananeus, e apareceu o Senhor e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. A partir do momento que Deus deu a promessa, Abraão foi lá e ergueu um altar. Então ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, né? Então ele recebeu a promessa e edificou um altar. O que simboliza o altar? O altar ele simboliza uma obediência contínua e um momento de adoração ao Senhor. Diante do quê? Nós tínhamos isso, o chamado de Abraão na última aula, o chamado que ele teve para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar a ele. Então aqui Deus já estava abençoando Abraão, mostrando para ele, ou seja, ele já estava no meio do chamado e Deus aqui estava reafirmando a promessa para ele, tá? Então aqui Abraão edificou um altar em Siquém. Foi a primeira ação que ele teve ali nessa terra nova, né? Nessa região de Siquém, que abrange toda a região de Canaã, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que é pertinente, um minutinho só. Deixa eu só achar onde está essa opção que mudou aqui um pouco. Eu vou compartilhar para vocês aqui uma tela que vocês vão poder ver o mapa. Os mapas aqui, um minutinho só. Vocês estão vendo ou não? Estão vendo a tela do mapa ou não? Não, deixa eu ver Não, aqui. né? Peraí, não. Pera aí, gente, pera aí que eu tô em uma versão nova do aplicativo aqui e eles mudam isso daqui e nem trocar de roupa. Hum. Deixa eu abrir tudo aqui que vai ficar mais fácil. Tá vendo? Tá escondido aqui a tela, a gente não consegue achar de jeito nenhum. Ó, estão vendo aí agora? Agora tá. Agora sim. Então, Beleza. beleza, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde eu tô com o mouse aqui, ó? Sim. Aqui é Ur. Isso aqui é onde Abraão vivia com a sua família. Quando Deus chamou ele, ele estava aqui, ó. E Deus falou para ele vir aqui, ó. Ó, nessa região aqui, ó. Canaã. Canaã está escrito aqui, mas aqui é o mar Mediterrâneo, tá, gente? Ó, mas Canaã é aqui, são essas cidades que constituem essa região aqui, ó. Siquém, Hebron, Betel, Ai, Gerar, Berseba, Neguebe, Gades Barneia, toda essa região aqui é Canaã. Então Deus falou para ele, ó, sai daqui e vem para cá. Mas o que ele fez? Ele veio aqui, ó, e parou aqui em Harã. Aqui foi o segundo chamado dele. Aí ele saiu daqui e veio para cá, para Siquém. Tá? Depois vocês vão ver que ele saiu daqui.
Ó, e veio para cá, ó, e veio aqui em Zoar. Aqui já é o Egito. Depois ele voltou, ele saiu daqui, ó, e voltou de novo aqui para a região de Canaã, de Betel, de Ai, de Siquém, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, essa região é isso aqui, ó. Ó, Ur tá aqui, ó. Esse aqui é o mapa atual, tá? Ur tá aqui, ó. Onde que fica Ur? Ur fica aqui no Oriente Médio, perto do Kuwait, entre o Kuwait e o Iraque, ó. Que é o Iraque, ó. Bagdá é a capital do Iraque. Arã fica bem aqui, ó. No sul da Perto Turquia, da Síria. bem no sul da Turquia, na divisa entre a Isso. Síria e a Turquia. Então fica aqui Arã. Ele saiu daqui, Abraão, ele saiu daqui, ele veio para cá. Por que que ele não cruzou direto aqui? Cortou caminho? Porque aqui existia povos que não eram muito amistosos com eles eram povos briguentos, eram povos que iam, né, iam causar um certo desconforto aí. Então ele veio por cá. Depois ele saiu daqui, você percebe, gente, que ele atravessou um país, ó, quase. Ele saiu daqui e ele veio para cá. Depois ele veio para cá. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala viagem de Abraão, às vezes a gente não tem uma noção completa do que era. Eu que escrevi aqui, tá, gente? Ó, esses nomes, ó, Arã, Siquém, Betel, Hebron, Gerar, Berseba, Ai e Zoar, fui eu que escrevi. Eu sobrepus os mapas aqui para vocês saberem onde ficam. Mas, ó, Siquém fica aqui, ó, praticamente em Damasco, Beirute, Líbano. Hebron, talvez vocês conheçam hoje como a Cisjordânia. Ó, Gerar fica praticamente onde é hoje a Jerusalém. Berseba. Essa região aqui, ó, essa região pontilhada, vocês estão vendo aqui, ó, esses pontilhados aqui, ó, essa divisa, aqui é a famosa faixa de Gaza, aonde está tendo toda aquela briga, toda aquela pauleira entre o Irã e Israel, tá? E aqui, onde é Zoar, é onde Abraão foi, ele saiu de Siquém, Deus mandou ele parar aqui, ó. Não, ele saiu daqui e veio para cá. Aqui é o Egito, é o Cairo, hoje, tá? Deu para visualizar como que é aí? Ter uma visão de como foi a trajetória de Abraão, né? Bem interessante. Sim ou não? Sim, bastante. Muito, bacana. A gente precisa, às vezes a gente não entende, cara, porque às vezes a pessoa está falando, né? E às vezes a gente não consegue captar o que é isso. Mas olhando no mapa, você fica impressionado. Poxa, quanto que esse pessoal andou, né? Por onde que eles andaram? Então é isso. Então ele saiu de Siquém, na verdade, ele parou em Siquém e ali ele levantou um altar. Então, quando Deus chamou Abraão, ele revelou o propósito para a vida de Abraão. Só que nem sempre quando a gente tem o propósito, a gente fixa isso no nosso coração, na nossa mente. Às vezes é fácil a gente se esquecer de muitos chamados e do propósito que Deus tem para a gente. Porque Deus ele quer realizar o propósito em nós e através de nós. Foi isso que ele quis fazer com Abraão. Ele não quis apenas realizar um propósito em Abraão. Ele não quis apenas dar a benção para Abraão, mas ele queria realizar através de Abraão também. Então, ter essa visão divina, só ter a visão divina, só ter o chamado, não garante que nós iremos conseguir realizar ou até mesmo obter essa bênção, realizar esse propósito. Por quê? No meio do caminho, a gente pode encontrar situações que vão obscurecer a nossa visão, que vão até fazer a gente enfraquecer na fé. Vocês já ouviram, vocês já escutaram
alguém ou algumas pessoas falarem que perdeu a fé, que não tem mais fé? Isso é uma caminhada que muitas pessoas, no meio do caminho, eles deixam de crer. Eles deixam de crer. Então, para a gente manter o nosso coração aquecido, para a gente manter a nossa visão, o que a gente precisa? A gente precisa de ter esse contato constante, repetidamente com Deus. E foi desta forma que Deus manteve essa visão, essa promessa, né? Esse propósito aquecido no coração de Abraão. Porque Deus aparecia para Abraão constantemente. E é da mesma forma que ele aparecia para Abraão constantemente, ele também aparece hoje para nós constantemente. De que forma? Ele aparece através da palavra, ele aparece através da oração, ele aparece através da fé. Deus fala conosco através desses canais. Antigamente ele falava através dos profetas, e hoje ele fala através do Filho. Então, através de Jesus Cristo, nós temos também essa visitação, esse contato, essa palavra de Deus. Tá? Nós temos esse contato com ele, para a gente não perder essa brasa que aquece o chamado, o nosso propósito. Eu não sei de você, se você tem esse chamado no seu coração, se você sente que você precisa fazer algo para Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, você não está aqui à toa. Tem gente que acha que está nesse mundo à toa. Tem gente que acha que está passando por esse mundo, ele tá fazendo um passeio nesse mundo. Ele está aqui só para curtir, só para aproveitar. Mas saiba que enquanto você não entender que você tem um propósito diante de Deus, que Deus tem um propósito para cada um de nós, enquanto você não entender isso, a tua vida nada mais é do que perda de tempo. Perda de tempo. É um vazio absurdo que você não consegue preencher. Então nós precisamos assim que Deus nos visite para que a gente possa manter isso aquecido. Só que o que vem depois do altar? Nós vemos aqui que Abraão ele ergueu um altar. Então todas as vezes que a gente recebe de Deus um chamado, recebe de Deus uma bênção, recebe de Deus uma visitação, eu não sei se vocês passaram por isso, mas isso é muito comum. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu fui para a igreja, ali na igreja eu tive a revelação, parece que Deus desceu ali e falou diretamente comigo. Isso, aí ele vai lá e ergue um altar. Ele celebra o momento de adoração a Deus. Aí ele começa a semana, o que vem? No meio da semana, ali? Respondam aí, gente, me ajude. A pessoa foi lá, recebeu uma benção, recebeu um momento fervoroso. É como se ele tivesse celebrado ali diante de Deus um altar. Começou a semana. Aí vem as tentações, Vem as as tentações, vem as contendas. aflições. O que são isso? E às vezes a gente acha, olha só, às vezes a gente acha que isso é coisa do diabo. Lembra, Adriana, que a gente estava conversando semana passada? Às vezes a gente acha que é coisa do diabo, os problemas. Mas nem sempre são coisas do diabo. São coisas, às vezes, que Deus até permite para a gente ser testado. E a gente vai ver isso aqui na história de Abraão. Abraão, exatamente. Abraão, ele ergueu 3 altares ao longo da vida. E ele foi testado 3 vezes. Ele ergueu 3 altares e ele foi testado 3 vezes. Antes da benção ser registrada, homologada. Antes disso ser imputado como justiça em Abraão. Então é isso que nós vamos ver aqui, tá? Então, do capítulo 12 ao 14, qual que é a ênfase? A ênfase é mostrar
o propósito de Deus na vida de Abraão em chegar à terra prometida, que era Canaã. Exatamente. Então, nós vamos aprender aqui que a ênfase está na terra de Canaã. Aqui Abraão precisou o quê? Ele precisou valorizar isso, porque Abraão, em algum momento, ele não valorizou, ele não entendeu que essa promessa de Deus era uma herança. Ele não entendeu isso. Ele ficou em dúvida em alguns momentos. Ele não entendeu que isso era uma herança. Então, esses 3 altares, nesses capítulos que nós vamos ler aqui, eles estão ligados ao chamado para possuir a promessa. 3 altares, 3 testes para quê? Para você possuir a promessa. Às vezes você está só vivendo a promessa. Você só está esperando a promessa. Deus te deu a promessa. Deus te deu o propósito. Você só está no altar, mas você não pagou o preço do teste ainda. Ou você ainda não foi aprovado no teste. Você não passou no teste. E enquanto você não passar no teste, Deus não vai te dar a bênção. Nós vamos ver isso daqui categoricamente. Então, ó, não desanime, fique aí. Essa aula hoje ela é uma aula bem densa, tá? Uma aula forte. Nós vamos aprender muitos princípios aqui. Então, gente, essa terra que Deus tinha prometido para Abraão é a terra que mana leite e mel. Que mana leite e mel. É isso que Canaã representava. Mas Abraão, ele ficou em dúvida. Ele ficou em dúvida. Então a gente vê que altar simboliza o quê? Simboliza adoração. Simboliza um coração dedicado ao Senhor. Altar, gente, todas as vezes que você escutar altar, vou levantar um altar, o pastor pregando sobre altar, significa entrega, dedicado à adoração, dedicado ao Senhor, é um lugar de consagração, é um lugar onde você vai e reconhece a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Só que essa atitude, ela resulta do quê? Quando você ouve a voz de Deus. Onde há um altar, gente, presta atenção, onde há um altar, Deus fala. Foi assim com Abraão. Foi assim com Abraão. Abraão, Deus falou com Abraão erguer um altar. Abraão ergueu um altar, Deus falou. Em cada um dos altares que ele edificou. Então a gente vai aprender aqui com o primeiro altar. Qual foi o primeiro altar que Abraão ergueu para o Senhor? Foi em Siquém, tá? A palavra Siquém, no original, no hebraico, ela significa ombro. Ombro. Ó. O ombro, gente, olha só, é a parte do corpo que movimenta praticamente as nossas articulações, ombros, tronco, tudo aqui. O que significa ombro? O que simboliza ombro? Ombro simboliza força. Ombro simboliza suportar um peso, né? Vocês sabem que os bois, eles carregam na altura do pescoço, exatamente, eles carregam na altura do pescoço uma canga, né? A canga é aquele negócio de madeira que eles penduram ali cargas e os bois carregam, tá? Então, Siquém, ele tem esse apontamento, essa simbologia de força. E significa que em Siquém, ou seja, em Canaã, Deus, ele está ali com força. Ele está ali para suprir, ele está ali para carregar, ele está ali para gerir. Só que tem gente que acha que tudo isso que Deus promove é só um milagre, é só algo assim, poxa, orou, aí Deus foi lá e operou um milagre. Não é. Não é só isso. Deus aqui, ele está mostrando que ele vai satisfazer, que ele vai suprir, que ele vai carregar, que ele vai aguentar a barra aqui de Abraão. É isso que ele está dizendo aqui. E aqui em Siquém também,
em Siquém, abriga um carvalho de Moré. E Moré, no hebraico, significa professor. Então, a gente precisa aprender que todas as vezes que a gente lê um nome na Bíblia, às vezes a gente não dá muita importância para aquilo. Siquém, um altar em Siquém, o carvalho de Moré. Aí a gente vai estudar e a gente começa a descobrir as coisas. Então, o que significa o carvalho de Moré? Essa palavra significa professor, significa ensino. Então, ele está indicando o seguinte: ele está indicando que a força que está em Siquém, ela também está atrelada ao ensino da palavra. Ela está atrelada ao ensino da palavra, ela está atrelada a você dominar a palavra. E quando a gente domina a palavra, a gente domina o quê? Nós dominamos a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo é a palavra. Então Deus está mostrando aqui para Abraão, está mostrando para ele o que significa esse altar. O que significa esse altar? Então a gente sabe que a nossa força vem desta convicção em saber que Deus vai suprir, Deus vai amparar. Se Deus deu a promessa, ele vai cumprir a promessa. Só que qual que é o problema? Às vezes nós não conseguimos esperar e às vezes a gente quer agir com a própria mão. E aí o que vem? Quando percebe que as coisas não estão acontecendo, a gente quer agir com as próprias mãos. E nisso, exatamente. E nisso Deus coloca o que para você? Deus coloca um teste. Porque ele quer saber se lá no final das contas você não vai dar para trás. Então ele coloca um teste para você. Então, depois do altar de Siquém, veio um teste. Qual foi o teste que veio? Veio um teste da fome. Abraão foi testado ali para ver se ele permaneceria firme no propósito, firme naquilo que Deus tinha mostrado para ele. Não dá para manter somente a visão com o altar. Apenas com o altar não dá, porque o altar, sabe o que é? Muitas vezes, o altar, às vezes, você sai de lá com um sinal, você sai de lá com uma palavra, você sai de lá com uma promessa, e muitas vezes, no meio do caminho, isso acaba virando uma motivação que ela vem perdendo a sua força ao longo dos dias. As pessoas sabem que lidam com treinamento, que fala que você tem que usar a motivação até 72 horas, porque depois de 72 horas, a pessoa já não está mais no pique da motivação. Eu não estou falando que a palavra de Deus ela é baseada em motivação. A palavra de Deus ela é transformadora. Todas as promessas são transformadoras. Eu estou falando que nós, seres humanos, muitas vezes nos emocionamos com as coisas, achando que as coisas vão acontecer ao toque do dedo, e não é assim. E foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão ficou esperando e não aconteceu. Ele falou que iria para uma terra que manava leite e mel, de repente veio a fome. Ele falou, meu Deus, veio fome. Só que aí no altar de Siquém, no primeiro teste, o que aconteceu com Abraão? Abraão foi reprovado. Infelizmente, Abraão foi reprovado. Tá? Luizão, tá com a Bíblia aí? No ponto. Então, lê para nós aí, por favor. Você que é o nosso supervisor de ensino aqui Quem me do dera. grupo de estudo. Ó, Quem me dera. Gênesis 12, de 9 a 20. Lê para a gente, por favor. Vamos lá. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Ó, lado E do havia sul fome.
Lado do sul tem algumas Bíblias que vão falar que é o Negueb, tá? Lembra que eu mostrei lá no mapa o Negueb? Tá? Aí Negueb. tá falando lado do sul, porque é indo para o sul, mas é a Negueb. Pode continuar, Luizão. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher? E matarão-me, a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize: Peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor ao Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Porque disso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que aqui tua mulher, toma-te e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Muito bem. Obrigado, Luizão. Então aqui, gente, Nada. olha, observa nessa narrativa de Gênesis aqui que houve o quê? Houve fome na terra. Houve grande fome na terra. Então a promessa da terra que manava leite e mel, ela foi meio que colocada em xeque diante de uma grande fome. Aí o que aconteceu? A gente vê o seguinte, olha, eu vivo aqui numa promessa. De repente, essa promessa que eu tenho, ela não se concretiza. E as coisas começam a correr, fugir do meu controle. Elas começam a sair fora do meu controle, a ponto de eu achar que essa promessa não vai acontecer mais. O que que acontece o que que acontece conosco, seres humanos, diante de uma situação dessa? Na maioria das vezes, a gente deixa de usar da fé, do nosso poder espiritual, e a gente começa a querer usar do nosso poder humano, do nosso poder carnal. A gente quer fazer as coisas pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio braço. Então, aqui, o que nós vemos aqui? Houve fome, houve uma grande fome na terra, e aí Abraão resolveu ir para o Egito. A Bíblia fala que ele foi para o Egito, peregrinou e ficou lá até a fome passar, até que ela se acabasse. E aí eu pergunto para vocês, eu já ensinei para vocês aqui qual é a representatividade, qual é a tipologia do Egito na Bíblia. E vocês sabem que o Egito na Bíblia representa o mundo. Viu o desenho lá do mapa? Ele saiu lá de Betel, lá da região de Canaã, e foi para o Egito. Espiritualmente significa que Abraão saiu da terra prometida, da terra que tinha a promessa, aonde Deus tinha prometido para ele, e ele foi para o mundo aonde habitava o quê? O pecado. Ele foi para uma região que simboliza as coisas do mundo. Então aqui a gente vê que Abraão, ele desceu um degrau na sua fé. Abraão caiu da fé. Sim ou não? Marcos, porque aqui, na verdade, ele foi para o Egito por vontade própria. Então, Ele foi para o Egito por vontade própria. Deus não mandou ele para o Egito.
Aqui diz, aqui, ó, logo no início, no começo do verso, aqui, ó, depois seguiu Abraão dali, ou seja, de onde ele estava, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra, depois desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deus não falou para ele ir para o Egito, ele foi porque ele deixou de crer na promessa do altar de Siquém, que é a força, lá do carvalho de Moré, que é a palavra, ele deixou de se apoiar na palavra, que é a força, na promessa de Deus, e resolveu fazer isso por conta própria. A gente vê que existe já uma reincidência disso com Abraão, a promessa lá, na verdade a gente vai ver isso depois, né, quando ele promete Isaac, vai ver que isso vai acontecer de novo. Mas aqui a gente vê, então, que isso aconteceu por 3 motivos que eu vou citar aqui para vocês. Quando que a nossa fé pode ser abalada? Quando a gente começa a confiar mais na nossa própria avaliação e no nosso próprio entendimento do que no crer na promessa de Deus. Crer na promessa de Deus. Você tem a promessa que você vai, por exemplo, que você vai conquistar determinada coisa. Suponhamos assim, que você vai conquistar uma formação, que você vai conquistar uma casa, que você vai conquistar, vai ter um relacionamento abençoado por Deus. Só que no meio do caminho, você fala, nossa, ó, não vai acontecer isso, porque não está acontecendo. Os meus olhos não estão vendo, mas só que são os seus olhos carnais. É o seu entendimento carnal. E aí você vai lá e começa a agir baseado no que você acha. E o que você acha vai fazer com que você perca tempo, porque não é o que Deus quer para você. Então, o que essa fome gerou em Abraão? A fome gerou em Abraão insegurança. Hoje, o que nós dizemos? Hoje nós dizemos, se você olhar para o mundo, você só vai viver momentos de insegurança. É guerra, é rumor de guerra, pessoas apostatando da fé a todo momento, pessoas pregando algo que é nojento, é um ultraje o que as pessoas estão fazendo diante da palavra de Deus. Você vai ver violência, criminalidade, crise, catástrofes. Falo para você, você não poderia ficar inseguro diante de tudo isso? Sim. Se eu tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias, eu vou ficar inseguro. Quando eu fico inseguro, o que acontece? Eu começo a querer fazer com as minhas próprias mãos as coisas. E aí eu cometo o quê? Incredulidade. Eu cometo incredulidade, porque eu deixo de crer. Eu deixo de crer. Então, Abraão, ele agiu com a sua própria avaliação, por sua própria avaliação e por seu próprio entendimento aqui. Ele achou que Deus não fosse agir aqui, que ele teria que tomar alguma coisa, tomar alguma decisão ali. Mas Deus não falou para ele tomar decisão nenhuma. Outro ponto. O que acontece? Isso aqui é muito interessante. Olha só, a Bíblia fala que quando ele se aproximava do Egito, quando ele se aproximava do mundo, quando ele se aproximava do pecado, quase ao entrar, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Quando ele se aproximava do Egito, o Egito representa o mundo, representa o pecado, representa o mundo fora dos propósitos de Deus, que quase ao entrar ali, as portas, ele pega a sua mulher e disse assim, Sara, ora, eu bem sei que você é uma mulher muito formosa, uma mulher linda, a sua aparência chama muita atenção. E quando os egípcios te virem, eles vão dizer, é a mulher dele, vamos matá-lo e vamos ficar com ela.
Aí o que que Abraão fala? Ele fala assim, ó, fala que você é a minha irmã, para que eles me considerem por amor de ti, ou seja, para que eles não me matem. Então, o que que a gente aprende aqui? Quando a gente age pela nossa própria avaliação, pelo nosso próprio entendimento, nós cometemos incredulidade, né? A gente deixa de crer e o próximo passo vem o quê? A mentira. O que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden? A serpente levou eles a duvidarem de Deus. Eles foram incrédulos. Eles foram incrédulos. Eles foram incrédulos. E aí, por consequência, os pecados foram aparecendo. Os pecados foram surgindo. Então, ele usou a mentira como uma forma ali de poder tentar resolver a situação. E aí a gente vê o seguinte, o que aconteceu? Abraão, ele meio que trouxe isso para o DNA dele, para a descendência dele. Ele fez isso, ele mentiu sobre a esposa. Isaac fez a mesma coisa depois. O filho dele fez a mesma coisa depois com Rebeca. Lembra da história? Aconteceu da mesma forma. E o filho de Isaac, Jacó, se tornou o quê? Um enganador. Então, a mentira começou a percorrer a geração dele, porque um dia ele deu brecha para isso. Ele deu brecha Marcos, para isso, ele abriu um abismo. E quando você abre um abismo na tua vida, você pode ter certeza que outro abismo vai surgir. A mentira só subsiste na tua vida a partir do momento que você cria outra mentira. Ou seja, para você sustentar uma mentira, você tem que criar outra. E aí você vai gerar um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Aí você perde o sono, você perde a saúde, você perde a fé, você perde os amigos porque você mente. Então, olha o que aconteceu quando a semente da incredulidade entra no coração do homem. Outro ponto. Abraão, ele perdeu de vista o propósito dele. Ele perdeu de vista a promessa que Deus tinha feito para ele. Abraão, ele não confiou que Deus poderia sustentá-lo ali, livrá-lo da fome. Mesmo diante da promessa dele ser uma grande nação. O que ele imaginou? Eu vou morrer aqui. Aí a promessa da grande nação não vai acontecer, então deixa eu fazer alguma coisa. Então ele não creu que Deus poderia suprir, que Deus poderia proteger, que Deus iria manter esse propósito, que Deus manteria o propósito, ou seja, que Deus manteria Abraão vivo até cumprir o propósito. Só que não parou por aí, não. Você sabe que quando o pecado ele vem, quando o pecado ele toma corpo, você tem consequências disso. E quais foram as consequências? As consequências é a seguinte: quando você mente, quando você não está diante de Deus, quando você não tem o propósito ali na tua vida, você traz maldição para você e para as pessoas em volta, para as pessoas que te seguem, para as pessoas que te servem, para as pessoas que estão ali junto com você na caminhada. A Bíblia fala aqui, ó, a Bíblia fala que porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, além disso tudo, a gente depois de tudo, qual que é a questão aqui? Você já percebeu que você mente de forma anônima, sim ou não? Na verdade, o máximo que vai acontecer você vai mentir entre uma ou duas pessoas, o máximo três ali. Abraão mentiu entre ela e Sarai. Então, é uma mentira em oculto, mas é uma vergonha em público. É isso que o diabo faz
com a gente. Ele faz você mentir no escuro para te envergonhar às claras, para poder ter argumento diante de Deus contra você. Então ele trouxe maldição para a casa de Faraó, que provavelmente Abraão deve ter falado, poxa vida, né? Eu menti para ele, ele não tinha nada a ver com a minha história, ele estava aqui, eu que vim aqui, né? E aí fiquei envergonhado. Então Abraão, provavelmente, o Espírito deve ter tocado ali nele e falado, Abraão, olha o que você arrumou, né? Então Abraão causou um problema ali devido à sua incredulidade. A gente vai chegar lá nessa parte, Adriana. Aliás, foi a Adriana que perguntou? Foi, né? Deixa eu olhar o chat aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Sim, ótimo. A gente vai chegar lá e a gente esclarece isso. Então, a gente viu isso chegando. Então, quando nós estamos fora da vontade de Deus, o que nós geramos? Nós geramos problema para as pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser nossos filhos, nossos pais, amigos, irmãos, pode ser seu patrão, pode ser pessoas da igreja. Se você foge da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, pode ter certeza, você vai se envolver em problema. Você vai se envolver em problema. A gente vê isso daí em outras passagens. Por exemplo, vamos ver outras passagens aqui. Quem na Bíblia que fugiu do propósito diante de Deus? A gente tem Jonas. Deus pediu para ele ir para Nínive. E aí o que ele fez? Ele foi para Tarsis. Ele foi para outra cidade. Ele não queria ir para Nínive. Só que aí ele pegou um barco e durante essa viagem, eles foram acometidos por uma grande tempestade. E nessa tempestade, o barco estava quase naufragando ali. Pessoas que estavam junto ali com Jonas foram afetados por um erro dele. E às vezes você está achando que do seu erro, a punição vai vir só em cima de você. A consequência vai vir em cima de você. Quantas pessoas que cometem erros e falam assim, o problema é meu. Eu que estou cometendo um erro, o pecado é meu, a punição é minha, a consequência é minha. Infelizmente, não é assim no mundo espiritual. No mundo espiritual, o que nós tomamos interfere no nosso redor. No nosso redor. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. Aconteceu a mesma coisa com Davi. Quando Davi foi fazer o recenseamento, o censo, contagem das pessoas, ele teve ali no seu coração, quando apresentaram para ele, olha, Davi, você tem 1.300.000 soldados com a espada na mão para poder lutar a seu favor. O que Davi fez ali? Ao invés de Davi confiar em Deus, Davi confiou nos soldados. Naquele momento ele pecou. Aí Deus mandou para ele três pragas. Ele tinha que escolher entre essas 3 pragas. Então, gente, a gente precisa entender que quando nós tiramos o foco de Deus, nós vamos se envolver em problemas, nós vamos se envolver em questões complicadas, e isso não vai ficar somente ao nosso... não vai dizer respeito somente a nós, vai dizer respeito à nossa família, às pessoas que nós estamos próximos. Então, o que Deus fez com Abraão aqui? Deus fez Abraão voltar ao primeiro momento lá no primeiro estágio, lá no altar inicial. Deus fez ele voltar lá de novo. Todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que a gente comete um erro, Deus faz para a gente, ele nos lembra do primeiro amor, faz a gente voltar lá no primeiro amor. Gente, todas as vezes que a gente tira o foco, todas as vezes que a gente tira o foco de Deus, o foco da promessa, o foco da provisão de Deus, nós perdemos tempo, nós gastamos energia à toa.
Eu mostrei o mapa para vocês entenderem que Abraão, ele percorreu, ele cortou estados. Ele saiu de Jerusalém, ele foi para o Egito. Ele foi com as suas tendas, ele foi com o seu gado, ele foi com a sua família, ele foi com o seu povo. Ele foi à toa para lá. Deus falou assim: agora você vai voltar. Você vai voltar. Ó, eu vou ler aqui para vocês, ó. Gênesis 13, de 1 a 3. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ou seja, percorrendo o caminho de volta. Ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E ali, nesse lugar, ele precisou o quê? Ele precisou reconsiderar, ele precisou parar ali, voltar, para colocar a sua cabeça no lugar, firmar a sua fé de novo. Quantas vezes a gente faz isso? Às vezes até contra a nossa própria vontade, porque muitas vezes nós somos teimosos. As coisas estão dando errado, você está vendo que está dando errado, só que você não tem a humildade de reconhecer isso e voltar. Você acha que você tem que continuar. Você acha que você tem que desbravar. Falta de entendimento, falta de olhar para Deus, que é o foco da promessa. Nós sempre vamos encontrar pressões, e sempre vai haver situações que nós vamos ter pressão, vamos passar por necessidades. Aí aqui a gente começa a ver uma outra situação. Em Gênesis 13, versículo 12. Luizão, você está com a Bíblia aí, por favor? Você pode ler? Gênesis 13, 12. Peraí, deixa eu ligar aqui. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Aqui, Continua? não, tá bom até aí. Aqui a gente vai ver uma outra questão. Falei para vocês que Abraão, ele ergueu 3 altares e ele foi testado nos 3 altares. O primeiro a gente viu que deu ruim para ele. Ele não conseguiu ser aprovado ali no primeiro teste. Agora nós vamos ver um outro altar, né? Um outro altar. Então, o que aconteceu? Gênesis, o Luizão leu Gênesis 13, 12, só para a gente contextualizar o que eu vou contar para vocês agora, o que eu vou ensinar para vocês. Mas o segundo altar foi em Betel. Ele saiu lá do Egito, em direção ao Neguebe, e ele parou entre Betel e Ai. Aquele lugar onde ele parou, naquela região, foi quando ele ergueu o primeiro altar. Deus fez ele voltar ali. Então a Bíblia diz lá em Gênesis 12, 8, o seguinte, ó: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando ao ocidente, Betel e Ai ao oriente. Então Betel ficou de um lado e Ai ficou do outro. Vocês viram no mapa que elas são 2 cidades praticamente vizinhas umas da outra, uma linha ali, uma divisa de região que separa uma da outra. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Abraão, em Betel e Ai, entre Betel e Ai, ele ali edificou um altar. Só que aí, o que acontece? A Bíblia aqui fala que houve uma separação. Abraão e Ló, eles se separaram após quando eles voltaram do Egito. Abraão ficou com uma região e Ló ficou com outra, né? E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver justamente essa questão, tá? Nós vamos ver o que representou esse segundo altar aqui para Abraão. Esse segundo altar, ele ergueu em Betel, tá? Betel significa a casa de Deus.
Em Gênesis, capítulo 13, versículo 3 e 4, diz o seguinte, ó. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então, esses dois versículos aqui estão replicando aqui que Abraão voltou para o mesmo lugar que ele estivera a primeira vez. Lembra que eu disse para vocês que Deus faz você voltar aonde você estava, no início de tudo? O que significa isso? Perda de tempo. Voltou no início. Poderia ter ficado lá, poderia ter sido aprovado no primeiro teste, mas não. Então, Abraão edificou ali um altar em Betel, fazendo o quê? Reafirmando a adoração, reafirmando a visão, reafirmando o propósito que ele tinha recebido de Deus. Gente, Deus, esse altar, ele tem uma representação maravilhosa, a gente precisa entender isso. Betel, no hebraico, significa casa de Deus. Casa de Deus. A Bíblia enfatiza entre Betel e Ai. Gente, por que a Bíblia enfatiza entre Betel e Ai? Vocês viram no mapa, ela não é, por mais que seja próxima, ainda não é tão próxima. Por que ela enfatiza? Se a Bíblia enfatiza em dois textos, é porque tem alguma coisa que a gente precisa observar ali, tá? Então, Betel significa o quê? Casa de Deus. E vocês sabem o que significa Ai em hebraico? Ai em hebraico significa ruínas, ou um monte de pedras jogadas, amontoadas. Esse é o significado de Ai. Só que aí Abraão ergueu um altar entre Betel e Ai. O que nós temos aí? Nós temos aí um princípio, uma revelação que eu quero mostrar para vocês. Então, a casa de Deus, ela aponta para onde? Hoje, ela aponta para a igreja. O que é a igreja? A igreja são as pessoas fundadas em cima de uma pedra angular que sustenta essa igreja, que é Cristo. Então, Betel aponta para a igreja. Sim ou não? Betel tem uma pedra alicerçada ali. Betel não tem um monte de pedras jogadas, amontoadas, como Ai. Vocês conseguem ver o paralelo entre... Por que o texto menciona Betel e Ai? Entre Betel e Ai, ele está fazendo uma comparação. Que esse altar que Abraão ergueu ali em Betel, ele tem um divisor na vida. Esse segundo altar aqui que foi erguido, ele tem um divisor. Esse divisor separa a igreja do mundo. Ele separa a igreja do mundo. A igreja é um lugar onde nós vamos ter pedras vivas. Pedras vivas. Nós não vamos ter pedras desorganizadas, pedras jogadas. Nós vamos ter pedras vivas. O que aconteceu com Sansão quando ele quebrou o templo lá todo? O que aconteceu com aquelas pedras? Aquelas pedras ficaram desorganizadas. Sansão agiu de forma isolada, individual. Deus não busca pessoas para agirem de forma individual. Deus não quer pessoas individualistas, não quer pessoas solitárias. Hoje, para você formar uma igreja, hoje, para você compor uma igreja, você precisa de comunhão, não de divisão, não de separação, não de isolamento. Mas, infelizmente, hoje, nós estamos vendo igrejas seguindo o propósito isolado, que não é de Deus. Que não é de Deus. E nós estamos vendo as pedras desorganizadas dentro das igrejas. Quando eu falo igreja, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo a doutrinas, tá? A liderança. Porque a igreja é de Deus e a igreja ela é imaculada. Quem mancha esse papel? São os homens.
tá? Então, hoje a gente vê o quê? Muitos líderes com doutrinas, com pedras desorganizadas, pedras amontoadas, com ideias individualistas, querendo reunir pessoas, mas com uma ideia que foge do que Deus realmente quer. É por isso que esse altar de Betel, ele fala assim para Abraão: ó, Abraão, olha para Ai. Ai representa o mundo fora do meu propósito. Só que Betel é a casa de Deus. E é aqui que você tem que ficar. Você não tem que ir para Ai, para o Egito. Você tem que ficar aqui. Então, isso nós temos. E aí, aqui a gente vê agora, nesse altar em Betel, nós vamos ver agora o teste. Qual foi o teste aqui? O teste aqui foi a separação. Separação. Eu vi um dia um pastor falando que Deus não é Deus de separação. Deus não é Deus de separação, Deus não separa nada. E eu vejo na palavra de Deus que Deus o que ele mais faz é separar. Ele separa o ímpio do santo, ele separa as pessoas más das pessoas boas, ele separa o idólatra do fiel. Deus separa, ele vem fazendo separação. E aqui vai acontecer mais uma separação, porque o que estava acontecendo aqui não estava dentro da vontade de Deus. Deus não chamou Ló para o seu propósito. Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão. Só que Abraão não desgrudava. Na verdade, Ló não desgrudava de Abraão, né? Ló não desgrudava. Ló ia com ele. Então, o que nós temos aqui em Gênesis 13, capítulo 13, do 5 ao 12? Nós temos a narrativa que os dois, Abraão e Ló, eles tinham muitos gados, muitas riquezas, e eles começaram a ter algum tipo de contenda entre os seus pastores. E eles precisavam de resolver aquela questão. Então a Bíblia diz assim, ó: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar em um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes bem chegados. Acaso não está diante de mim toda a terra? Ou seja, Abraão falou assim, ó: não está diante de mim toda essa terra? Peço-te que te apartes de mim. Ele diz o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Muito bem. Ele deu aqui a prerrogativa para Ló fazer a escolha. Então, o que aconteceu aqui? Imagine você diante de uma situação como essa. Você fala assim, ó: nós não podemos ficar mais juntos aqui. Então, eu vou te mostrar. Você está vendo toda essa região aqui? Escolhe aonde você quer. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E, de repente, você olha lá, não sei, um condomínio de luxo, um lugar maravilhoso, um lugar com muito verde, com muita segurança, com muito isso, com muito aquilo. Um lugar prazeroso, diríamos assim, que é a palavra que cai mais, que é mais adequada aqui. E aí, Abraão deu essa prerrogativa para Ló. E Ló falou o seguinte: muito bem. Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, isso tudo antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, porque o lugar que Ló estava olhando era Sodoma e Gomorra. Como no jardim do Senhor, tá? Então, ó, o lugar que Ló olhou era como lá no jardim do Senhor, lá no Éden. Imagine só, gente. Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ali eles se separaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, olha só,
A gente sabe o que Sodoma e Gomorra representa, né? E Ló, ele olhou para aquela campina que parecia o jardim, que parecia como o jardim do Senhor. E ele se interessou em ir para aquela região, a ponto que ele ia armando as tendas, ele foi armando as suas tendas, galgando o espaço, até chegar em Sodoma. Então aqui Abraão foi testado. Abraão foi testado justamente nesse momento. Ele foi testado para ver se ele não gostaria de reter aquela terra para ele. Porque ele poderia falar assim, não, Ló, você está me seguindo até agora, você veio aqui comigo, então eu vou escolher aonde eu vou ficar, porque Abraão conhecia muito bem aquela região, e falar assim, ó, e você vai para tal lugar. Então Abraão poderia ter escolhido as Campinas do Jordão, sim ou não? Estão comigo, gente? Estão ouvindo? Dê um glória a Deus aí para a gente dar uma aquecida. Vamos aí. Muito bem, é isso aí. Calados, mas atentos, né? Bom, então o que aconteceu? Abraão poderia muito bem ter escolhido as Campinas do Jordão, mas não. Aqui nós começamos a ver que Abraão começou a aprender a confiar em Deus. Ele pegou ali a receita, ele pegou o viés ali. E ele não se deixou vencer pela tentação, pela ostentação, pela aquela coisa. Ela fala, eu vou morar aqui nesse lugar maravilhoso, o meu gado vai ter fartura aqui de pastos, água, frutas e tudo mais. Então Abraão não se deixou corromper por isso. Então aqui eles precisaram se separar. Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Ló escolheu a melhor parte da terra. Ló escolheu a melhor parte. Aqui, Abraão, ele se sentiu o quê? Mesmo ele não tendo escolhido a melhor parte, ele já tinha a melhor parte, porque toda essa terra já era de Abraão. Abraão já tinha pego a visão aqui. Ele falou assim, o Ló está querendo pegar uma parte da terra que é minha. Por que eu vou brigar com ele? Deixa ele pegar, porque isso aqui é meu. Ele tinha captado a essência, ele tinha conseguido, ele já estava tomando posse da promessa aqui. Vocês conseguem ver isso ou não? Aqui ele não se deixou abalar, aqui ele não esmoreceu, ele não foi incrédulo a ponto de falar, poxa, vai vir outra fome aí. Não, aqui ele falou, o Senhor vai prover, o Senhor vai me sustentar. Ele não deixou de crer no que Deus havia lhe prometido. Deus tem algo melhor para nós. Nós não precisamos de ficar mendigando ou querendo negociar. Tem coisas que são inegociáveis. São inegociáveis. A promessa de Deus, ela é inegociável, irreversível, irretratável, irrevogável. Só que você precisa crer. Foi isso que aconteceu. Aí depois disso, Deus reafirma a promessa a Abraão após essa separação, dizendo o seguinte, ó, Gênesis 13, 14 e 17. Fala assim, ó. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ele falou o seguinte, ó, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Gente, isso aqui simboliza os pontos cardeais. Olha para os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Porque toda essa terra que tu vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei da tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Só que aí tinha uma implicação aqui. Deus deu a bênção de novo, reafirmou, só que falou assim, agora você vai tomar posse dessa bênção. Você vai percorrer essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. O que significa isso? Você precisa
tomar posse da bênção. O que significa? Conhecer com propriedade a promessa que Deus está te dando. Tem promessas que Deus faz para você que você nem sequer faz, você tem interesse em descobrir. As promessas que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para você, a maioria delas estão na Bíblia. E você sequer quer ler a Bíblia para descobrir essas promessas. Lembra lá em Siquém, que em Siquém tem a força e os carvalhos de Moré, o ensino da palavra, é na palavra que você vai ter força para poder tomar posse da bênção. Só que tem muitas outras coisas, aparentemente, que está tomando o tempo das pessoas, que não é a Bíblia, que não é a palavra de Deus. Então, depois que Abraão abriu mão, depois que Abraão deixou Ló ficar com a melhor parte, é aqui que está o segredo. É esse que está o segredo, que se você captar esse segredo, as portas das bênçãos vão se abrir para você. As portas vão se abrir. Deus deu para ele, Deus pôde lhe dizer que, na verdade, a hora que ele separou, ele precisava separar, porque ainda tinha alguma coisa que não estava fechando na promessa de Deus. Por quê? Deus chamou Abraão, não chamou Ló junto. Vocês têm que parar de querer carregar as pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Enquanto você estiver carregando gente que não está com o mesmo foco, mesmo propósito, no mesmo princípio, na mesma fé, a tua vida não vai prosperar. Foi só Abraão deixar Ló pegar a melhor parte, parta. Deus mostrou para ele, ó, eu vou te dar tudo isso. Tudo que Ló supostamente pegou para ele, aquilo é teu. E muito mais. Então, às vezes, a gente está querendo reter coisas que nós precisamos, se livrar. Nós precisamos soltar. Aquilo, gente, que a gente abre mão, tudo que nós abrirmos mão diante do propósito, saiba que Deus vai te dar em dobro, em triplo, 100 vezes mais. Só que você precisa abrir mão tudo que estiver diante do propósito de Deus. Se Deus falou para você fazer tal coisa, pode abrir mão do resto. Faça só aquilo que ele te falou. Porque você pode ter certeza que ele vai te dar. Não é o que nós retemos, é o que nós damos. Esse é o princípio da semeadura. Esse é o princípio da prosperidade. O princípio da prosperidade é dar, não reter. Essa colheita, essa lição, Abraão pegou e Abraão venceu aqui. Abraão venceu aqui. Vamos tentar finalizar aqui, porque já está chegando na hora. E aqui a gente tem, finalizando, o terceiro altar. Esse altar é o altar de Hebrom. Foi o terceiro altar que Abraão ergueu ali. Está em Gênesis 13:18. Eu vou ler. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. A palavra Hebrom, ela significa comunhão. E Manre, você vê que a palavra de Deus está sempre recheada de palavras, de contextos, para que a gente possa o quê? Realmente pegar a essência ali. Então, Hebrom significa comunhão e Manre significa força, saúde, unção. Olha só, foi depois que Abraão abriu mão do que estava prendendo ele, o que estava separando ele da bênção, que Deus deu para ele a comunhão, a força, a saúde e a unção. Aqui, essa unção vai cumprir a promessa que Deus falou assim, abençoarei, te farei uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Deus queria cumprir a bênção em Abraão e através de Abraão. Então, o altar em Hebrom significa isso. Aqui Abraão começa a abençoar as famílias da terra. Aqui começa a abençoar as famílias da terra. Então, cada altar
que Abraão edificou tem um propósito, tem um significado específico. E a maneira que a gente vai crescendo e observando isso, a gente vai conseguindo, ter mais força espiritual, mais revestimento espiritual sobre isso. E aí nós temos o quê? Nós temos aqui o terceiro altar. O terceiro altar aconteceu da seguinte forma, o terceiro teste. O terceiro altar foi em Hebrom, né? Que ali Deus deu comunhão, força, saúde, unção. E aí vem com isso o teste final. Qual foi o teste final? O teste final aconteceu o seguinte, ó, aconteceu em Gênesis 14, do versículo 1 e 2, de 11 a 12 e de 14 a 24, do verso 14 ao 24, do verso 14 ao 24, que narra aqui o seguinte: as terras ali naquela região de Sodoma e Gomorra, houve um conflito entre os reis daquelas regiões. E nesse conflito, eles invadiram ali Sodoma e Gomorra e levaram Ló e a sua família como prisioneiros. Eu estou resumindo aqui para vocês entenderem a questão desse terceiro teste, certo? Pegaram tudo isso, pegaram todos os objetos de valores das casas, dos reis, e levaram cativo algumas pessoas, e dentre eles apossaram de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e pegaram todos os seus bens e partiram. E a Bíblia fala assim, ó: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, e eles e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Javé. Vale que é o vale do rei Melquisedeque, rei de Salém. Trouxe também pão e vinho. Era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma, Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Olha só. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada a quero para mim, senão os que os rapazes comeram, e a parte que lhes toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então aqui a gente vê que nessa passagem, Abraão já tinha aprendido a lição. Porque isso aqui foi um teste. Despojo de guerra é toda a fortuna daquele país. Todo o ouro, toda a prata, tudo que tem valor. Quando você é vencido, quando um reino é vencido, o reino que ganha, ele tem direito aos despojos da guerra. E esses despojos, eles ficam com a pessoa que venceu. Esse rei de Sodoma, na qual Abraão foi lá e conseguiu vencer esses reis que invadiram Sodoma e Gomorra, ofereceu para Abraão todos esses despojos.
Lembra quando Jesus foi tentado lá no monte e Satanás ofereceu para ele todos os bens, todos os reinos, todas as riquezas? É mais ou menos isso. Sodoma aqui representa Satanás, o reino de Satanás. Abraão entrou lá no meio do reino de Satanás, tirou o que lhe pertencia, saqueou o inferno e veio. Só que no meio do caminho, o diabo falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu quero te agradecer porque você fez isso. Pega o ouro, pega a prata, pega tudo o que você quiser. Mas Abraão falou assim: eu não quero nada que pertence a ti. Não quero nada, nada. E ele falou o seguinte, ó, mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Gente, Melquisedeque e Abraão aqui, na verdade foi Melquisedeque que falou primeiro, é a primeira vez que é direcionado a Deus ser o Senhor dos céus e a terra, que possui os céus e a terra na Bíblia. Foi essa aqui a passagem. Então aqui Abraão, ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição aqui. Abraão recusou as riquezas oferecidas pelo rei de Sodoma e Gomorra e ficou fiel a Deus. Isso mostra que nós temos que ficar fiel a Deus. Quantas vezes nós vamos receber propostas indecentes, propostas de corrupção, de fraude, de roubo, de desvio, de uma série de coisas para a gente poder se beneficiar aparentemente. Isso é uma cilada do diabo, querendo fazer com que você seja reprovado no teste. Mas aqui Abraão venceu o teste, tá? Aqui Abraão passou no teste. E aí a gente vê, né, a soberania e a escolha que Abraão fez depois, a fé e a sua obediência que cada vez foi crescendo mais, os testes, as aprovações que ele foi passando, a adoração, os altares, as alianças sendo reafirmadas, e tudo isso a gente vê aqui nesses 2 capítulos de Gênesis, tá? Muito bem. O que vocês acharam da nossa aula? Ótima. Glória a Deus.